Fala galera, tudo certo por aí? Tá chegando a FC Dicas, a gente não para nem mesmo no final do ano. Este é a FC Dicas aqui com os jogos de sábado da rodada do Brasileirão, rodada de número 27, se eu não estiver enganado, não estou, é isso mesmo, rodada 27, né, Tadioto? Isso aí, rodada 27. E eu já o apresentei, né? Nosso mito Lucas Tadioto, mais uma vez conosco aqui. Vai fazer aquela função de sempre, né, Tadioto? Pede aí pra galera curtir, compartilhar, ativar o sininho e tudo mais. Não precisa mais nem pedir, né? Agora todo mundo já sabe, a gente está chegando aí no final do ano de 2020. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, né? Tá marcando bobeira. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber nossos vídeos aí. Hoje a gente vai falar aqui do Boxing Day brasileiro, né? O tradicional Boxing Day lá na Inglaterra, que é aquela rodada do campeonato inglês que rola entre o Natal e o Ano Novo, vai acontecer esse ano aqui no Brasil também. Teremos o Boxing Day brasileiro. E jogos legais para a gente analisar, né, Gasparini? Uma rodada bem interessante que a gente vai ter dia 26 e 27 de dezembro. É isso. Eu já vou colocar aqui a tela da Instabet. Tá conosco neste AFC Dicas e continua valendo aquela ação, hein, galera? Dá uma olhadinha aí. Fechar o WhatsApp aqui, né, Rodrigo? Beleza. Dá uma olhadinha aí, porque você pode ganhar uma banca de R$100 na Instabet. O link está aqui na descrição, é fácil demais. É o seguinte, nós estamos gravando este vídeo às 14h36 do dia 23 de dezembro, né, Tadioto? Então, exatamente. É antes do Natal, uma questão de logística nossa aqui, de estrutura, até porque, afinal de contas, é Natal para todo mundo, né? Então, obviamente, que as análises são feitas antes do Natal e, consequentemente, também antes dos jogos de ida da Copa do Brasil, beleza? Vamos começar, Tadioto? Nosso primeiro jogo é Atlético Mineiro e Coritiba, sábado à tarde, 5 horas da tarde. É o jogo do líder de um dos times postulantes à liderança do campeonato, né? Já foi líder o Atlético Mineiro, agora está ali na terceira colocação, está tentando encostar mais uma vez no líder que é o São Paulo. Mas um disclaimer importante que é bom a gente fazer, já que tu falou nesse ponto aí, a gente costuma fazer nossos vídeos na sexta-feira, para a rodada do final de semana. Então, a gente fazendo o vídeo na quarta para a rodada do final de semana, a gente pode ter algumas alterações aí nas linhas desses jogos, à medida que forem saindo as escalações, as notícias das equipes. Então tenha em mente que, se você está vendo esse vídeo na sexta-feira, pode ser que algumas das odds que a gente pode passar aqui não vão estar mais disponíveis lá, ou outras que a gente passou aqui mais baixas podem estar numa condição melhor lá, e aí você vai ter que dar uma revisada e ver se vale a pena para o seu método de trabalho. Mas falando desse jogo aqui do Atlético Mineiro contra o Coritiba, eu foquei justamente nessa questão de mercados, porque o motivo para não trazer nenhuma análise pré-live para esse jogo é a odd do Atlético Mineiro, que está aí na faixa de 1,30 a 1,40, que eu acho muito baixa. Mesmo jogando contra o Coritiba, que é uma equipe que está lá na parte de baixo da tabela e vem fazendo jogos bem ruins, eu acho baixa demais essa odd do Atlético Mineiro, porque o Atlético também não tem correspondido, sobretudo contra times da parte de baixo da tabela, né? O Atlético tem essa característica de equipe que enfrenta de forma muito competitiva e as equipes que brigam no topo da tabela, né, que são ali rivais mais diretos na pontuação, mas às vezes acaba marcando passo contra os times que estão lá na parte de baixo. Então eu acho que essa odd deveria estar uns 55 por aí, pelo menos para o Atlético Mineiro, para ter valor nessa entrada. Então eu vou deixar passar esse jogo, porque tem outros jogos ainda no sábado para a gente falar. O Coritiba é o penúltimo colocado com 21, tá à frente apenas do Goiás, que tem 20 e é o lanterna. O Goiás dificilmente escapa do rebaixamento, né? E o Goiás enfrenta o Sport Recife no sábado às 7 horas da noite. Esse jogo aqui é outro jogo também muito difícil de analisar, porque o Goiás pareceu que ia dar uma melhoradinha, mas aí contra o Corinthians na última rodada já fez um jogo bem ruim. Eu não tenho muita esperança que o Goiás vá conseguir escapar do rebaixamento nessa temporada, e acredito que o Sport Recife também é um dos candidatos a, se não o rebaixamento, mas ficar ali naquela região muito próxima do rebaixamento ali, porque é uma equipe que tem muita irregularidade, tem dificuldade, sobretudo na marcação, e as duas equipes erram muitos passes. Isso aí dificulta muito para conseguir chegar no ataque e facilita o adversário que rouba a bola perto do seu gol. Então, um jogo bem difícil para trabalhar pré-live, mas um jogo que pode render alguma coisa em live aí, com bola rolando, pode ter alguma entrada legal nessa partida.
No mesmo horário, às 7 da noite, tem um jogo que seria espetacular se nós tivéssemos a possibilidade de haver público nos estádios, porque eu ficaria extremamente curioso para saber qual seria a recepção da torcida do Fortaleza a Rogério Ceni, hoje técnico do Flamengo. Fortaleza e Flamengo se enfrentam às 7 horas da noite no Castelão. Vários componentes fariam a diferença nesse jogo se tivesse torcida, porque o Flamengo é uma equipe que tem muita torcida no Nordeste brasileiro e é um jogo que por si só é uma atração muito grande para a torcida lá do Nordeste quando vai um Flamengo, um Corinthians, um time assim desse porte do centro do Brasil jogar lá, sempre tem muita torcida e a galera comparece mesmo. Até porque o Fortaleza precisaria de um apoio aqui nesse momento, né? Acabou perdendo o clássico para o Ceará na última rodada, num jogo onde eu também particularmente esperava um futebol melhor do Fortaleza. O Ceará teve um predomínio praticamente no jogo todo. Precisa fazer alguma coisa para melhorar na tabela o Ceará, porque está numa sequência ruim, e se não começar a jogar bem de novo, acaba chegando muito próximo do Z4 numa situação bem perigosa, que é tudo que o Fortaleza não quer nesse campeonato, né? Agora, falando do Flamengo, o Flamengo tem aí a ausência do Gabigol, que foi expulso no último jogo, um grande jogo, inclusive, do Flamengo contra o Bahia, foi um dos melhores jogos para a gente ver nessa edição do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Foi expulso, até uma expulsão bem contestável, porque foi um vermelho direto por reclamação, é bem difícil da gente ver isso, mas enfim, tá sem o Gabigol. Para mim, isso é reforço pro time do Flamengo, porque o Pedro, para mim, ele vive uma fase muito melhor que a do Gabigol, tá jogando muita bola, e é hoje, para mim, um dos principais atacantes do futebol brasileiro, com certeza forte candidato aí a bola de ouro, a bola de prata, que é a seleção do campeonato nessa edição. O Flamengo melhorou bastante a dinâmica de jogo. O Rogério Ceni já está conseguindo dar a sua cara para a equipe, melhorou alguns problemas defensivos que o Flamengo tinha. Tem toda essa questão do jogo anterior aí contra o Bahia também, desse episódio de racismo que ainda não foi esclarecido, não sei como que vai ficar essa questão. Então, as notícias do Flamengo, por enquanto, estão muito envoltas nesse caso de suposto racismo. A gente não pode cravar que foi racismo, a princípio sim, mas né, ainda tem que esperar a investigação apresentar aí um parecer. Mas está sendo muito falado sobre isso e a gente não tem tantas informações de como vai a campo contra o Fortaleza a equipe do Flamengo. Mas é de certeza que o Pedro deve jogar no ataque, talvez aí o Arrascaeta deve voltar, enfim, um time do Flamengo bem mais para titular que para reserva. Handicap asiático -1 para o Flamengo, pagando 2,20 a minha entrada pré-live. Eu acho que o Flamengo aqui está com uma odd bem boa para a gente trabalhar o jogo do Flamengo como visitante, e o Fortaleza com essas dificuldades todas. Para mim o Flamengo ainda vai brigar pelo título brasileiro contra o São Paulo nesse campeonato. E essa briga pelo título tem hoje dois times claramente envolvidos nela, que são São Paulo e Flamengo, e tem o Atlético Mineiro ali correndo por fora. E olha só que curioso, né? A rodada coloca justamente os três times, os três primeiros colocados, jogando justamente no sábado. Então a gente já falou do Atlético Mineiro, que é o terceiro colocado, que enfrenta o Coritiba. Falamos agora do Flamengo, que é o vice-líder, enfrenta o Fortaleza, e o líder São Paulo faz um clássico interestadual às 9 horas da noite no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Por si só, um jogaço já, né, Tadioto? Fluminense e São Paulo. Nessa circunstância, então, porque o São Paulo pode entrar em campo para ampliar a liderança, em caso de um tropeço do Flamengo, por exemplo, ou pode entrar em campo pressionado para manter a vantagem ali se o Flamengo eventualmente ganhar do Fortaleza. Disparado aqui para mim, dos times que estão brigando na ponta da tabela, esse aqui é o jogo mais difícil ali dos que estão na parte de cima, porque o Fluminense está ali em oitavo no lugar, se não me engano, sétimo, oitavo lugar, não sei. Enfim, tá brigando por uma vaga na Libertadores, né? Fluminense, nesse momento, é o sétimo com 40 pontos. É o sétimo colocado, então tende a brigar ali por uma vaga no G4 para pegar uma vaga direta para Libertadores, ou na pré-Libertadores ali, enfim. Só que a questão toda para mim aqui é que o Fluminense caiu bastante de produção, principalmente no quesito defensivo, depois que o Odair Hellmann anunciou aí a sua saída para ir treinar lá na Arábia, né? Então o Odair Hellmann vinha fazendo um grande trabalho de sustentação dessa equipe do Fluminense, que não é um elenco vasto, assim, não é uma equipe com muitos nomes, principalmente do meio para trás, assim, nomes de grande relevância, né? Mas
o Odair tinha conseguido encontrar uma mecânica de jogo que favorecia com que os meio-campistas do Fluminense conseguissem sair bem para o jogo, né? Dava uma segurança e parece que se perdeu um pouco. O Fluminense já tem caído de produção, a gente vê isso nos jogos mesmo. Nunca foi uma equipe muito intensa e por isso, quando está sem a bola, sofre bastante. Agora, o time do São Paulo tem uma parada dura pela Copa do Brasil, né? Contra o Grêmio hoje à noite. E na semana que vem disputa o jogo de volta, então esse jogo contra o Fluminense aí, entre duas decisões de Copa do Brasil, isso muda um pouco o foco do São Paulo, que deve estar prestando atenção nas Copas, e a escalação do São Paulo pode ser um pouco alterada em virtude disso, e aí a gente pode ter uma cotação um pouco mexida também para esse jogo. As linhas aí de match odds podem sofrer algumas alterações, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Para mim é um jogo de gols, tá? Pretendo trabalhar o mercado de gols no pré-live aqui. Over 2,25 é a minha sugestão de entrada, tá pagando entre 2 e 2,05, aí eu acho que acima de 2 é uma boa entrada para se fazer nesse over 2,25 aí. Se você for mais audacioso, quiser pegar o 2,5, eu acho um pouco arriscado, eu acho deixar a linha de 2 gols mais protegida nesse jogo, mas assim, essa linha de 2,25 ela pode ir lá para 2,20, 2,30 muito rápido se não houver uma movimentação perto de gols aí nos primeiros 15 minutos de jogo, tá? Então, over 2,25 minha entrada para Fluminense e São Paulo. É o clássico tricolor carioca contra o tricolor paulista. Galera, 2 recados rápidos então. Tá valendo bolão na Spin Sports, hein? Ainda nesta rodada do Brasileirão, você tem tempo, o link tá aqui na descrição. São R$5.000 em prêmios em bancas na Spin Sports. Você deixa lá o seu palpite. E a ação da Instabet também tá rolando, o link tá por aqui. Você pode ganhar uma banca de R$100 na Instabet. É super fácil. Só precisa ser o nosso afiliado, evidentemente, criar a conta pelo link que vai estar nesse site que você será direcionado ao clicar no nosso link, no link aqui na descrição, e não ter recebido ainda a premiação na Instabet em 2020 pelo Apostas FC. A gente volta em muito breve com os jogos de domingo, então ativa o sininho aí para ser notificado. Te encontro daqui a pouco, certo, Adioto? Beleza, isso aí. Até logo mais. Até logo mais. Valeu, galera. Forte abraço.